Olá, está no ar na TV Beltrão o programa Dentro do Fato, aonde iremos debater sobre a Revolução da Farroupilha e mais praticamente também em 1947 se criou esse movimento no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, a Semana de Festividade da Farroupilha. Por isso contamos com a presença do Dr. Silvio, Chiru das Leis, do CTG Recordando os Bagos, de Francisco Beltrão, e também com o patrão José, do CTG Herdeiros da Tradição. E também, aí, com muita honra, hoje, a nossa companheira e jornalista Larissa. Boa noite também, sinta-se à vontade. Boa noite a todos. E na nossa plenária, hoje, um programa diferente, nós comemorando a Semana da Farroupilha, tomando um chimarrão cevado. E também agradecemos a presença das pessoas que nos acompanham aqui no programa Dentro do Fato, no nosso estúdio, as prendas Iracema e Juliana, e o peão Maico. E o seu Silvio, meu grande amigo, também grande peão. E a participação no terceiro bloco vai ser com o Adirso Barbosa, no violão, campeão brasileiro de gaita ponto, em 95, e por 5 vezes campeão paranaense de gaita ponto, acompanhado pelo violonista Lucas. Começamos então o nosso programa pedindo ao Chiru das Leis do CTG Recordando os Bagos, Francisco Beltrão, o doutor Silvio. O que foi, doutor, a Revolução de Farroupilha? Olá, Madruga. É uma satisfação estar aqui hoje para poder colaborar com a tradição gaúcha. Como o senhor já tem dito, a Revolução Farroupilha, ela diverge um pouco da Semana Farroupilha, ou seja, é um fato, outro que é a Guerra Civil do Rio Grande do Sul. E a Semana Farroupilha, que nasceu em 1947, mas pós-Guerra Civil, então, dos farrapos, através de encontros do tradicionalismo. Portanto, hoje nós fomos convidados para vir até aqui no seu programa, e você que está prestigiando principalmente esse evento, que é a Semana Farroupilha, comemorada por todos os CTGs do Brasil inteiro, e queria dar a minha contribuição falando alguma coisa de importância sobre a Revolução Farroupilha. Nós podemos dizer que a Revolução Farroupilha foi uma guerra civil entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Império sob o comando do regente Feijó. Na época de transição do governo de Dom Pedro I para Dom Pedro II, o proclamador da República do Brasil. Isso dia 20 de setembro de 1935. Ocorreu esse fato ocorreu com uma reunião liderada pela maçonaria do Brasil, determinadas pessoas do campo descontentes com a comercialização e a taxação de impostos do charque e do couro, que era produzido no Rio Grande do Sul, que era favorecido pelo Império a importação do Uruguai e da Argentina. Esse descontentamento econômico fez com que os grandes proprietários gaúchos pegassem os seus empregados, principalmente negros e escravos, os escravos e os índios, e também os seus campeiros, armassem de uma certa forma e fosse enfrentar os desmandos na economia do Rio Grande do Sul, que então era a província de São Pedro do Rio Grande. No dia 20 de setembro de 1975, que desencadeia a Guerra Civil, eu chamo de Guerra Civil porque foi uma guerra sangrenta, onde o Rio Grande do Sul tinha 14 municípios, e desses 14 municípios foram todos praticamente tomados pelos farrapos, que eram considerados como farrapos porque andavam descalço e com roupas maltrapilhas, com lanças e adagas. Sem armas. Praticamente sem armas. E nesse dia 20 de setembro, eles invadiram Porto Alegre. E tomaram a cidade de Porto Alegre, e ali desencadeou-se a guerra civil chamada Guerra dos Farrapos. Mas isso envolveu mais de 20 mil pessoas, entre homens e mulheres?
Bem, a causa determinante era exatamente a economia. Eu vou dizer para você que envolveu, nós tínhamos praticamente, o Rio Grande do Sul tinha a população hoje de Francisco Beltrão, ou um pouco mais do que de Francisco Beltrão. Em torno de 130, 120 mil habitantes tinha o Rio Grande do Sul inteiro em 1935. Mas o que eu queria voltar, vereador, o assunto era exatamente sobre as causas que envolveram essa guerra sangrenta do Rio Grande do Sul, o gaúcho praticamente descontente com o que o governo imperial impunha, principalmente no confisco de terras e na casa do charque e do couro que era produzido no Rio Grande do Sul, e eles traziam, importavam do Uruguai, como eu já disse, e da Argentina, fazendo com que o couro e o charque brasileiro não fosse vendido no Rio de Janeiro. Era o desvio de recurso para repassar a dívida que o Brasil tinha com a Inglaterra após o ato adicional de 1874, que era a descentralização. Exatamente. Tanto a Inglaterra como a França deram um sustentáculo para o Império, enquanto que a Itália, através de Garibaldi, deram sustentação para os farrapos, e alguma parte do Uruguai também, que deram algum esconderijo para as forças farrapas. Mas o que nós temos que verificar nessa época e saber que foi a maior guerra que teve o Brasil, a maior guerra civil que teve o Brasil. Por quê? Porque ela durou 10 anos. Nenhuma guerra civil no Brasil durou 10 anos. O senhor pode olhar a balaiada, a sabinada, o tenentismo, todos os movimentos canudos, contestados, nenhum deles durou próximo a 10 anos. Nenhum deles. E morreram, praticamente a história tem demonstrado, escrito em média de 3.500 pessoas nesta revolução desses 10 anos. O que era uma questão econômica apenas tornou-se também uma questão política, digamos assim, né? O fator político foi preponderante por causa que era a luta pelo poder. O Império queria dizer que era ele que mandava no Rio Grande do Sul. Quando foi proclamada, hoje, por exemplo, comemora-se hoje, era ontem, mas hoje, amanhã se comemora, praticamente foi o dia 11 de setembro de 1836, o coronel farrapo Pedro Bento, ele proclamou a República do Piratini. Por que a República do Piratini? Porque a cidade de Piratini foi eleita a capital da República. Outro fato importante que me vem agora à mente é que a República do Piratini, ela foi reconhecida por determinados países. E tanto é que quando foi convidado o Duque de Caxias, que ainda não era o Duque de Caxias, mas era o Coronel Caxias, para apaziguar os farrapos, e foi eleito o presidente da província, primeira coisa que ele fez foi conquistar os líderes farrapos, para trazer para o seu lado. E a pacificação, então, se deu no dia 28 de fevereiro de 1845, e o 1º de março foi feito o Tratado de Poncho Verde, onde o coronel Davi Canabar, representando os farrapos, e o Duque de Caxias assinaram o pacto e que cessou a guerra, que terminou a guerra dos farrapos. Chegamos ao final do primeiro bloco, onde estamos discutindo a Revolução da Farroupilha, que conta com a participação do Chiru das Leis, Dr. Silvio, representando o CTG, recordando os pagos de Francisco Beltrão, e com o patrão do CTG, Herdeiros da Tradição, o José. Voltamos logo em seguida.